de fevereiro de 2017. Santos e São Paulo acertam os últimos detalhes para o primeiro clássico paulista da temporada. No Palmeiras, colombiano Miguel Borja treina com o grupo pela primeira vez. Gabriel Jesus tem fratura em dedo do pé e pode ficar fora por até 3 meses. E ainda, as notícias do Corinthians direto do CT Joaquim Grava. Os preparativos de Botafogo e Atlético Paranaense para mais uma decisão na Libertadores. Oi, gente, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando do primeiro clássico da temporada no Campeonato Paulista. Amanhã, Santos e São Paulo prometem agitar a rodada deste meio de semana. Com 2 vitórias em 2 jogos, o Santos aposta no bom início da competição para fazer a festa do torcedor que comparecer à Vila Belmiro. Já o tricolor do nosso diretor Rogerinho se recuperou da derrota para o Audax na primeira rodada e tenta manter o bom futebol apresentado no final de semana quando goleou a Ponte Preta 5-2. Veja agora um pouquinho da história desse duelo carinhosamente chamado de Sansão. O Sansão completa 87 anos, se levarmos em consideração a época do São Paulo da Floresta. Ou então, 82. A primeira época de grande vantagem do Santos sobre o rival foi na era Pelé. Mas o primeiro título em cima do São Paulo aconteceu 1 ano antes dela começar. Com o maior camisa 10 de todos os tempos, o Peixe aplicou sua maior goleada e ainda foi campeão paulista, batendo o tricolor na final em 1967 e 1969. Por isso, a goleada por 4-1 do São Paulo em 63 foi muito comemorada. O jogo é lembrado como aquele em que o Santos de Pelé fugiu. E o São Paulo, eles achavam que o São Paulo era o favorito. E o Armando Marques, apitando o jogo, sempre foi um probleminha para nós. Ele sempre queria ser a estrela do jogo. Ele deu um pênalti a favor do São Paulo, que nós já tínhamos, o Pelé já tinha sofrido um pênalti a favor do Santos, mas ele não deu. Eu não aguentava esse tipo de lance, entendeu? Então eu peguei e passei perto dele, a hora que eu fui dar saída, que o São Paulo fez o gol, né, de pênalti, que eu fui dar saída, eu falei, ô, boneca, já vai começar a roubar? Ô, toda mão é assim, o senhor está fora, o senhor não participa mais do jogo. E me tirou. E o Pelé, sei lá por que cargas d'água, o Pelé foi perguntar para ele o que eu tinha falado para que ele me colocasse para fora. Aí ele falou assim, o senhor também está fora do jogo, que ele achou que o Pelé estava perguntando em termos de gozação. O Santos fez o caicai e saiu do jogo. Saiu do jogo para evitar um problema maior, né? Já tinha avacalhado o jogo mesmo, então... Mas mesmo depois do fim da era Pelé, quando Santos e São Paulo se encontraram de novo na final do Campeonato Paulista, deu peixe, com a primeira geração dos meninos da Vila em 1978. O nosso ataque era um ataque que encantava, né? Principalmente Batata, Juari, João Paulo, Pita. E o São Paulo era freguês. Realmente São Paulo nessa época era freguês. O Juari em todos os jogos marcava gols. Foi questão de sorte, né? Parecia brincadeira, mas dava tudo certo contra eles. Era um jogo em que a gente, até mesmo na brincadeira entre nós, a gente falava, vamos gastar o bicho, porque aqui é bicho certo. E por coincidência o meu irmão jogava no São Paulo, que é o Bezerra. Algumas vezes eu até perguntava para ele, e aí, como é que vocês passam a noite pensando em enfrentar o ataque do Santos no outro dia? E ele até brincava comigo e dizia, o Estevão é um que não dorme, Estevão Soares. Ele é sonâmbulo, ele passa a noite gritando o nome do Juari, que já estava preocupado com o Juari. Eu não sabia que o Bezerra tinha contado essa história pro João, porque quem me contou foi o Chicão. O Chicão estava me contando, num dos Santos de São Paulo, que ele falou, pô, no último jogo, o Tecão ficou a noite toda sem dormir. Falei, pô, o que foi que houve? Aí ele começou, pô, acordei de madrugada, ele tá andando pra lá e pra cá. O que foi, Tecão? Hoje, amanhã eu pego aquele neguinho. Amanhã eu pego aquele neguinho. Mas, Tecão, vai dormir que tu não vai achar ele. Não, amanhã eu pego aquele neguinho. Resumindo, 4-2 pra nós, eu fiz 2. Aí acabou o jogo, ele tava com o Tecão na banheira, ele tomando a cervejinha dele, como sempre. Olhava pro Tecão, o Tecão triste, cabisbaixo. Ele falou, Tecão, falei pra você que era você ir dormir, que tu não pegava ele. Mas o São Paulo deu troco e foi campeão paulista em cima do Santos em 1980. Na despedida de Raí, quando o ídolo são paulino se mandou para a Europa para defender o Paris Saint-Germain em 93, o tricolor enfiou impiedosos 6-1.
Depois disso, São Paulo foi campeão nos pênaltis em cima do Santos da Copa dos Campeões Mundiais em 1995. Em 2000, depois de uma vitória por 1-0 na Vila Belmiro, o tricolor comemorou o título paulista de 2000 com um empate de 2-2 no Morumbi, com direito a gol de falta de Rogério Ceni. Foi a única conquista obtida pelo hoje técnico em cima do Peixe, porque no século XXI a freguesia mudou de lado. E tudo começou com um ato de desrespeito, uma molecagem. Em 2002, na primeira fase do Campeonato Brasileiro, Diego comemorou o gol do Santos em cima do escudo do São Paulo no Morumbi. Na hora ali, veio na minha cabeça, eu saí correndo e fui comemorar. E outra, eu fiz o gol, eu tenho direito de comemorar do jeito que eu quiser, desde que eu não xingue ninguém, desde que eu não faça gesto nenhum para a torcida. O curioso é que este jogo o Santos perdeu por 3-2. Mas na hora do vamos ver do mesmo campeonato, o Peixe dos meninos Diego e Robinho eliminou no mata-mata o São Paulo, que até o confronto contra os meninos da Vila eram líderes disparados do brasileiro e vinham de 10 vitórias seguidas. Foi a vitória que embalou o Santos para chegar ao título daquele ano e acabar com um jejum de 18 anos sem conquistas. Não foi a última vez que Rogério Ceni sofreu com o Santos. Teve ainda a eliminação da Copa Sul-Americana de 2004, até surgir Neymar. Teve jogo em que o São Paulo perdeu com direito a paradinha de Neymar e gol de letra de Robinho. Uma jogada bonita do Wesley, deu um belo passe, né? E a letra surgiu na hora. Eu acho que eu posicionei bem, fechei no primeiro pau. A única maneira que eu tinha era dar de letra, porque a bola tinha passado e tive a felicidade de fazer um belo gol. O ano era 2010, ano em que o São Paulo seria ainda eliminado pelo Santos na semifinal, com direito a mais uma paradinha de Neymar em Rogério Ceni. Mas talvez uma das derrotas mais doloridas tenha acontecido nas quartas de final da Copa do Brasil de 2015. Era a última chance de Rogério Ceni ser campeão na carreira. O Peixe fez 3-1 no Morumbi e depois 3-0 no primeiro tempo do segundo jogo na Vila. Rogério Ceni nem voltou para o segundo tempo. Esta semana, Santos e São Paulo voltam a se enfrentar. Na história, 17 anos que o tricolor não elimina o Peixe em um jogo decisivo. E o momento atual mostra um Santos muito mais arrumado do que o São Paulo que Rogério tenta arrumar. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, portanto um clássico tradicional, famoso Sansão, e existe uma expectativa muito grande para o jogo desta quarta-feira, apesar de ser início de temporada, apesar de ser num campeonato regional, num campeonato paulista, que já não tem mais o mesmo prestígio de outrora. E por que existe uma expectativa tão grande? Pelo momento dos dois times, pela maneira de jogar das duas equipes. O Santos tem aí 100% de aproveitamento da temporada. Foi o time que melhor começou o ano. Tem um time já montado. Todos dispensam maiores apresentações. O São Paulo tem formação, é verdade, mas tem o Rogério Ceni implantando um sistema ofensivo também, com marcação alta, que cria muitas oportunidades de gol. Quer dizer, então fica... Aí existe essa expectativa e fica a dúvida de como vão se comportar Santos e São Paulo. Quem vai levar a melhor? Um São Paulo que anda muito criativo e criando muitas oportunidades, ou um Santos que é muito rápido, especialmente no contra-ataque, e pode aproveitar a fragilidade de uma marcação alta? São elementos que a gente vai discutir ainda hoje no Gazeta Esportiva sobre esse Sansão que promete nesta quarta, Chico. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos vocês. Evidentemente, o Celso tem razão. É um jogo bastante difícil, um jogo bastante disputado. E o São Paulo teve uma época do Muricy para cá, desde que o Muricy assumiu o São Paulo, que era o único time que ia lá e ganhava do Vila Belmiro. Teve esse tabu. Então não é de se estranhar que o Rogério Ceni tenha duas lembranças. Porque o São Paulo já chegou a ganhar do Santos lá mais de uma vez, 3 ou 4 vezes na época do Muricy. Evidentemente que hoje
Estamos vivendo momentos diferentes, né? Hoje você não é mais goleiro, é treinador. O São Paulo ainda é um time em formação. E o Santos não. O Santos é um time completo, é um time que só se reforçou. Não tem a sua principal estrela, o seu principal artilheiro, o Ricardo Oliveira, né? Por causa de um problema de saúde, mas já está quase pronto, né? Teve cachumba. E na idade dele, cachumba é jogo duro, né? Desce pro testículo, é um negócio complicado para homem. Então tem que ter um certo cuidado para se recuperar. Mas tirando isso, o Santos hoje está com uma equipe muito mais coesa, muito mais, vamos dizer assim, taticamente definida. Né? Jogadores estão nas posições certas, no lugar certo. Então, é um jogo que a gente imagina que o Rogério Ceni vai fazer alguma coisa diferente, mas a gente sabe que do outro lado tem o Dorival Júnior, que já sabe tudo o que tem que fazer. Bom, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.com começa hoje e termina amanhã, e a gente quer saber o seguinte: qual será o resultado do clássico entre Santos e São Paulo? Vitória do Peixe, vitória do Tricolor Paulista, ou vai dar empate? Acesse o site gazetesportiva.com e vote aí. Isso aqui é de muito difícil prognóstico, né? Sim. Quer dizer, o São Paulo, pelo que apresentou contra a Ponte, pode muito bem chegar lá e ganhar o jogo. Mas já que tem que escolher um, eu vou escolher o Santos por duas razões. Pode ser empate, ué. Não, mas hoje, quando eu falo empate, ela reclama. Quando eu não falo empate, ela fala que pode ser empate. Pois é a vontade de perturbar. Mas vamos lá. Eu vou Santos, por duas razões. Primeiro, o fator casa, a Vila Belmiro faz a diferença. E segundo, porque o Santos está melhor preparado. Manteve uma base. A marcação alta do São Paulo é muito interessante, mas deixa muito espaço lá atrás. E o Santos tem jogadores capazes de surpreender o São Paulo, sabe? E não vai ficar esperando o São Paulo. Portanto, pelo nível de preparação, Santos. Chicão. Olha, o Celso Cardoso deu uma definição legal do São Paulo outro dia. A tática do Rogério Ceni hoje é o ataque kamikaze. Kamikaze é aquele piloto japonês da Segunda Guerra Mundial, que quando acabava a munição do avião e ele estava para cair no mar, eles se jogavam os aviões em cima do alvo e se matavam. Do alvo que eles queriam atingir. No caso era mais batalha naval, né? Mais navios americanos. Então, é exatamente isso. A tática do Rogério Ceni é uma tática que tem que dar certo os 20 primeiros minutos. Se der certo, parabéns. Se não der certo, é preocupante. Então, por isso mesmo que eu acho que é muito provável, é quase certo que dê Santos. Mas futebol é futebol, né? Eu achava que o Corinthians ia meter um saco no Santo André e perdeu de 2-0. Tá certo. Olha, gente, teve bola rolando nesta segunda-feira pelos campeonatos na Itália e na Inglaterra. Pela Premier League, o City venceu mais uma, mas perdeu o Gabriel Jesus ainda no primeiro tempo. Já na Itália, Lazio e Milan ficaram no empate. Bom, e as notícias sobre a lesão do Gabriel Jesus não são boas. Hoje pela manhã foi constatado que o atacante teve uma fratura no dedinho do pé direito e vai ter que passar por uma cirurgia. Com isso, ele pode ficar até 90 dias fora dos gramados recuperando. E segundo a nota oficial do Manchester City, o período de afastamento será confirmado depois de novos exames. Se ficar fora por 3 meses, o Gabriel Jesus deve perder quase todo o restante da temporada europeia e ainda ele vai desfalcar a seleção brasileira em pelo menos 2 partidas das eliminatórias. Eu até escrevi sobre esse tema no meu blog Bela Jogada. Que situação, hein? Sabe o que eu acho que é isso? É olho gordo. Precisa de oração e sal grosso esse menino. Porque chegou, né, 5 jogos, 3 gols, e assistência e tudo mais, e aí quebra um dedinho, vai ficar fora, e irremediavelmente ele vai perder espaço, Celso. Mas pode recuperar depois. A contusão faz parte da vida de um jogador de futebol. Ainda bem que, né, são só 3 meses. É um jogador que tem que ficar mais tempo. O próprio Carlinhos aí do Corinthians também acabou de ganhar uma Copa São Paulo, ter uma oportunidade, vai ficar praticamente um ano fora. É uma pena, porque ele começou muito bem, mas o detalhe que eu acho que a gente tem que chamar a atenção, claro, tem que lamentar a contusão, vai ficar fora da temporada, mas ele já mostrou o cartão de visita dele. Ele já chegou marcando gols, exibindo bom futebol, conquistando a posição titular, mas o Guardiola sabe que pode contar com ele. Então, uma vez recuperado, vai voltar para o time e vai brilhar. O que é do Gabriel Jesus está garantido, ninguém tira. E aí, Chicão? O que é do homem, o bicho não come, né? O meu pai já dizia, desde que eu me lembro que eu era criancinha, ele falava. Então, é o seguinte, ele também é novo.
E esse tipo de 19 contusão, anos. Quanto mais novo o cara é, mais fácil ele se recupera. Né? É complicado quando ele não é atleta, quando é um atleta amador, aí demora mais um pouco. Né? E tranquilo, ele vai se recuperar, vai voltar, vai fazer gols, porque ele realmente é aquilo que eu disse no Mesa Redonda. Antigamente a gente tinha o Neymar. Aí apareceu o Felipe Coutinho. E aí o Cuca, o genial Cuca, baixou um santo na cabeça dele, ele botou o Gabriel Jesus para jogar de centroavante, coisa que ninguém tinha feito até então. Aí, resultado, agora nós temos 3 caras na seleção, que é o Neymar, que é o Felipe Coutinho e que é o Gabriel Jesus. Aí você pode, mas nós temos o William, nós temos o Marcelo, nós temos... Veja como a seleção brasileira está encorpando, né? Então, ele é muito jovem ainda, muito garoto, e com certeza, pode até ser um estresse ósseo isso aí, porque a temporada do Palmeiras foi puxada, né? E dependeu dele para dar uma arrancada para o Palmeiras ser campeão. E quando ele voltar em 2, 3 meses, que ele volte em plena forma física, não pode engordar nesse período, então a mãe dele vai cuidar dele. Que a mãe dele não vai deixar. A mãe dele não deixa, né? Para poder voltar e não ter que ficar... Poderia ser pior, poderia ter se machucado enquanto estava no Palmeiras, sabe? Sim, não aconteceu nada, gente. Na boa, acontece. Pisou errado ali. Estamos todos sujeitos a problemas no percurso. Estamos na torcida, Gabriel. UEFA Champions League, a principal competição entre clubes da Europa, entra na fase de mata-mata e nesta quarta-feira teremos confrontos de gigantes do velho continente. Quarta-feira é dia de 2 grandes jogos pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. No Santiago Bernabéu, o Real Madrid vai encarar o Napoli e terá como principal desfalque o galês Gareth Bale. O meio-atacante, em fase final de recuperação de uma cirurgia, até treinou normalmente nesta terça-feira, mas foi vetado pelo departamento médico e sequer está na lista de relacionados para o confronto. Vejo ele muito forte, com a cabeça boa e pilhado para voltar ao gramado o quanto antes. Agora está de volta, treinando bem durante os últimos dias e nós sentimos falta do Gareth e queremos que volte, afirmou o meia Luka Modric. Essa é a única baixa do time comandado pelo técnico Zinedine Zidane, mas mesmo atuando com praticamente força máxima e dentro de casa, o comandante merengue sabe que não vai ter vida fácil diante do time italiano. Sabemos que o partido Sabemos que o jogo será muito equilibrado. Temos o primeiro confronto em casa e nós sabemos que podemos fazer dano ao rival. E que o rival também pode nos colocar em dificuldades. Tem que estar concentrado. Estamos prontos para jogar, afirmou Zidane. Hay que estar solo concentrado e estamos listos para jogar. Já o Napoli do técnico Maurizio Sarri vai tentar surpreender os donos da casa apostando na velocidade na saída de bola e no bom momento do setor ofensivo, que é o mais produtivo do campeonato italiano com 57 gols marcados em 24 partidas disputadas. E uma das principais armas da equipe napolitana para essa partida será o atacante espanhol Callejon. Não só pelos gols, mas principalmente por conhecer muito bem o clube rival, onde atuou até 2013. A outra grande partida desta quarta-feira será entre Arsenal e Bayern de Munique. Passando por um momento de turbulência no campeonato inglês com o técnico Arsène Wenger sendo muito criticados por setores da imprensa e da torcida, os Gunners terão a dura missão de encarar os bávaros na Alemanha. Se o treinador anda contestado, os torcedores colocam as fichas no atacante chileno Alexis Sánchez, artilheiro da Premier League com 17 gols marcados. Se no comando do ataque não há dúvida sobre a grande fase de Sánchez, o mesmo não se pode dizer do guarda-metas. Cech, em má fase, foi barrado da partida e Ospina será o titular. Em Munique está tudo relativamente tranquilo. Líder do campeonato alemão e aparentemente adaptado ao estilo de jogo implantado por Carlo Ancelotti, o Bayern entrará em campo atrás não só de um bom resultado, mas também com a proposta de acabar com a desconfiança da torcida, que anda com saudade do espanhol Pep Guardiola. Mas não vai ser nada fácil, já que a equipe bávara não contará com o zagueiro Boateng e o meio-atacante Ribéry, ambos contundidos. Xabi Alonso, que levou uma pancada no treino de segunda-feira, também é dúvida.
Muito bem, acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva. Tem a nossa página no Facebook, Gazeta Esportiva. Aliás, amanhã teremos live, tá bom? Estarei ao vivo no Facebook com um dos editores do site gazetesportiva.com, ao vivo, começando com vocês às 4h30 em ponto da tarde. A gente vai bater um papão. É o Celinho que vai estar comigo amanhã. E para você rever os programas, acesse o site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br, e o nosso Instagram tá muito legal. Quem vai chegar primeiro aos 100 gols na Champions League? Se é o Cristiano Ronaldo ou o Messi, porque o Messi tem 93 gols e o Cristiano Ronaldo tem 96 gols. Eu acho que é o Cristiano Ronaldo. Rodrigão e o Vinícius colocaram essa pergunta lá. Cristiano Ronaldo ou Messi? Cristiano Ronaldo. Com dor no coração, né? Chicão, Cristiano Ronaldo ou Messi? Cristiano Ronaldo é mais artilheiro que o Messi. Então... Manda um abraço para o corintiano, o senhor Hildebrando, que acompanha sempre a Gazeta Esportiva. Então, um grande abraço. Seu Hildebrando, beijo. Copa Libertadores da América. Amanhã tem brasileiros em campo pela competição continental. Às 9h45 da noite, o Atlético Paranaense recebe o Deportivo Capiatá, do Paraguai, em busca de uma vaga na fase de grupos da competição. O técnico Paulo Autuori e o zagueiro Paulo André falaram da partida. O fato de ter ultrapassado a primeira pré-eliminatória foi importantíssimo. Como falei anteriormente, no dia do jogo em Bogotá, nós tínhamos de treinamento 26 dias, alguns jogadores entrando na equipe pela primeira vez, jogando em altitude e enfrentando um adversário de alto nível, que na minha perspectiva era para estar envolvido na fase de grupo pela qualidade do seu jogo, dos seus jogadores. Bom, a gente espera sem dúvida que a gente obtenha um resultado positivo, sabe da importância desse jogo, assim como na primeira eliminatória. Mesmo com uma vantagem magra, essa vantagem fez diferença na Colômbia. Então, tentar fazer valer o fator casa, o apoio da torcida, a motivação, né, dessa classificação também, que foi difícil do nosso lado. E futebol, o imponderável está sempre presente. Nada garante uma vitória antes do jogo. Você tá entendendo? Por isso é a paixão que há no mundo todo. Por isso o Leicester ganhou ano passado a Premier League e esse ano está passando por dificuldade. Não adianta nada essa experiência toda, esses anos de futebol, se dentro de campo o desempenho não for bom e se no dia a dia de trabalho também a gente não conseguir colocar tudo o que a gente tem para elevar o nível de trabalho, o nível da equipe. A equipe basicamente vai ser a mesma que enfrentou o Milionários aqui. Vamos ver, vamos aguardar, ainda temos um treino hoje para definir completamente, mas em relação a qualquer dúvida, é pontual, sem dúvida. No mesmo horário, o Botafogo também entra em campo pela Libertadores, mas a semana não está sendo fácil para o Fogão depois das cenas de violência nos arredores do Engenhão antes do clássico com o Flamengo pelo final de semana. O atacante Roger falou sobre o assunto e externou a indignação dos atletas botafoguenses. Fica aqui os nossos sentimentos para a família que perdeu o rapaz, né? E a nossa indignação, cara. Eu, como atleta, venho levantar uma bandeira que eu sou totalmente contra isso. Isso não é futebol. Isso é crime, deve ser julgado como crime. A palavra de hoje, talvez, que a gente se sinta enojado com tanta barbaridade, com tanta besteira de parte de alguns torcedores. E que as pessoas possam mudar e amadurecer que isso aí não leva a nada. E nós, atletas, nós realmente temos raiva, ódio de toda vez que sai essa notícia. Isso me dá uma raiva muito grande. Porque após o jogo, eu pego a minha família e vou jantar. E aí eu encontro as pessoas no restaurante, as pessoas aí, o torcedor então. A gente vem para o espetáculo, eu pego a minha família e vou jantar. E você que vem, né, paga o teu ingresso, você corre um risco de perder a tua vida. Então, que o torcedor possa ter consciência para vir em paz. Venha para ver um futebol, por favor. Tá certo, Roger. Então, senhor Roger, só aproveita e cobra da juíza que mandou prender aqueles 31 corintianos lá, quando houve aquela briga com o Flamengo. Ela mandou eles em cárcere privado, ficaram quase 3, 4 meses presos lá. Cadê a justiça carioca para pegar o cara que matou o outro? E feriram, teve mais de 6, 7, 8 feridos.
Por quê? Porque a polícia, né, fez uma operação meio tartaruga. Pelo menos está isso lá no Globo.com, o repórter da Globo está assumindo isso. Dizendo que foi uma operação tartaruga. Eles combinaram de chegar no meio do jogo para frente. E deixa o pau quebrar, porque eles não recebem salários dignos, as famílias, eles correm risco de vida toda hora que saem para trabalhar. São reivindicações justas, não vamos dizer que não, mas eles fizeram uma operação tartaruga. Então saiu essa briga entre as torcidas, porque os policiais, talvez os mesmos que brigaram com a torcida do Corinthians e depois deram um cacete neles lá dentro do Maracanã, que aliás hoje está fechado, está sendo deteriorado, está desmoronando o Maracanã. Você vê como o Rio de Janeiro hoje é um grande circo. O Rio de Janeiro é um circo. Esses caras fizeram operação tartaruga e quase que sai um massacre. Morreu uma pessoa só. Podia ter morrido muito mais, porque a polícia tem a operação tartaruga. Cadê a juíza que mandou prender os torcedores e não soltou? Por que não manda prender os policiais que fizeram a operação tartaruga? Por quê? Só sei que é algo que se repete sempre no futebol brasileiro, com uma operação tartaruga ou não. São confrontos que são marcados pela internet. É só ter vontade de resolver. No Brasil não existe essa vontade de resolver, simples assim. E os jogadores que mostram-se consternados com a situação, ok? Mas também podem fazer alguma coisa. Já vi campeonato nacional parar por causa da violência. Já vi campeonato parar na Argentina, já vi campeonato parar na Itália. Ter jogo. Então para aqui também. Mas o Botafogo, mas os jogadores Botafogo no dia falou, não queremos jogo. A classe futebolística também tem que se mobilizar. Mas aí a federação lá do Rio de Janeiro obrigou o Botafogo a jogar. O Botafogo não queria entrar em campo. Quando soube que houve morte do torcedor, o Botafogo não queria entrar em campo. Por isso que o Roger está indignado desse jeito. Eles se negaram a entrar em campo, aí foram obrigados a entrar em campo. A FERJ, né? Aí foram obrigados. A FERJ foi obrigada e obrigou eles a entrar em campo. Quer dizer que a polícia pode fazer protesto, operação tartaruga, o jogador não pode. Então isso que você está falando é certo. Não devia nem ter jogo, mas teve. Bom, 2 partidas movimentam daqui a pouquinho a 3ª rodada do Campeonato Paulista. Vamos colocar a arte aqui. O Mirassol recebe o Linense às 7h15 no Estádio Municipal de Mirassol. Às 9h30, a Ferroviária enfrenta o Audax na Arena Fonte Nova, em Araraquara. Hora de falar do Corinthians, que segue se preparando para enfrentar o Novo Horizontino amanhã, 7h30, na Arena em Itaquera. Nosso contato agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando a terça-feira do Timão. Boa noite, Silvestre. Quais as novidades por aí? Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Treinamento tático do Corinthians debaixo de muito sol nesta tarde aqui no CT do Parque Ecológico do Tietê, Dr. Joaquim Grava. O técnico Fábio Carilli espelhou o adversário com bonecos e colocou o time que ele pretende escalar na partida de amanhã contra o Novo Horizontino. Ensaiou também muitas cobranças de faltas, tanto ofensivas quanto defensivas. Ensaiou a exaustão mesmo. O Corinthians pode tentar definir o jogo justamente na chamada bola parada. E uma novidade no time em relação àquele que começou e que perdeu na rodada passada do Campeonato Paulista para o Santo André em casa. O Corinthians em busca da reabilitação amanhã, 19h30, diante do Novo Horizontino, jogo na Arena Corinthians, com o retorno, ou mais um retorno, do Romero pela ponta direita naquela linha de 4. O Romero entra na vaga do Marquinhos Gabriel, que sentiu um estiramento muscular. O Marquinhos jogou a partida passada no lugar do Giovanni Augusto, que é outro que está já em tratamento no departamento médico. Os dois fora de combate, chance para Romero, o artilheiro do Corinthians no ano passado, o artilheiro da Arena Corinthians. Lá no site gazetesportiva.com você vai encontrar um material muito legal e exclusivo, entrevista com o goleiro Cássio, exclusivíssima. Num bate-papo com a reportagem do site, com o Helder Júnior e o Tomás Rosolino, o goleirão do Corinthians abriu o coração, falou de vários assuntos, como as críticas que ele recebeu na temporada passada, ele falou do período em que ele esteve na reserva, sobre as novas atitudes que ele está tomando para melhorar a forma, né, tá fazendo uma dieta, os planos para o futuro, ele ficou noivo, o encontro com o pai biológico também, que rolou e que isso ajudou ele bastante. Enfim, uma entrevista espetacular. Falou sobre o relacionamento com o Walter, né? Como que tá a relação deles dois, que é bem difícil, tá? Que um entra, tá? No lugar do outro. Gente,
Material imperdível, tá lá na capa do site gazetesportiva.com. Veja agora essa entrevista, vale muito a pena. E só para acrescentar esse negócio do Cássio, eu li a entrevista muito boa e ele esclarece que não tem confusão nenhuma entre ele e o Tite. Não. Como muita gente queria dizer que o Tite colocou ele no banco, que não sei o quê. Que não chamou ele para a seleção. Não, ele tem esperança de voltar para a seleção brasileira. E eu até acho que se ele continuar em forma do jeito que ele está, ele volta. O Cássio, o tema é, ainda não estou no auge, que ele acha que ainda vai chegar ao auge da carreira. Eu também acho, Cássio, isso aí. O reforço mais caro da história do Palmeiras fez hoje o primeiro treino com os companheiros na academia de futebol e recebeu elogios. Reportagem da Marina Paniza. A calma do começo de temporada começa a dar lugar à correria. Depois da derrota para o Ituano no último domingo, um sinal de alerta foi ligado no Palmeiras. Para os jogadores, a cobrança é natural, mas ainda é cedo para culpar o técnico Eduardo Batista. A gente tem que assimilar aquilo que é bom, ver, com certeza nós temos erros. Dificilmente nós vamos fazer aí uma partida perfeita, né? Mas se você analisar bem, sempre no primeiro tempo, no começo de jogo, no começo dos jogos, a gente está sempre criando chance, sempre criando oportunidade para fazer o gol. É o começo de um trabalho, né, cara? E é difícil você ter um resultado tão rápido assim. Mas a gente vai assimilar da melhor maneira possível, vamos estar sempre conversando. E o técnico terá que conversar muito. Na quinta-feira, o atual campeão brasileiro enfrenta o São Bernardo no Allianz Parque. Mesmo sendo dentro de casa, o favoritismo no campeonato está descartado. A gente quer ganhar tudo que vai competir, né? Ser favorito do campo para fora é uma coisa, né? Você ser favorito demonstrando isso em campo é outra, né? Então, a gente sabe que tem uma distância muito grande entre o favoritismo fora de campo e realmente se concretizar, né, mostrando dentro de campo. A gente quer fazer isso, não quer só ser favorito fora de campo, quer ser dentro de campo, mostrando bons jogos, né? E para esta partida, Eduardo Batista pode ter retornos importantes que devem melhorar a equipe. O meia Moisés e o zagueiro Mina voltaram aos treinos depois de recuperarem a condição física. São jogadores que realmente podem dar uma qualidade maior, pode dar uma saída de bola, né, melhor pra gente, isso é natural, cada um tem a sua característica. Quem ainda faz falta no time é o meia Tietê, afastado por conta de uma fratura no ombro. Ontem veio a notícia de um outro desfalque para Eduardo Batista. Lateral direito Fabiano lesionou a coxa e para por 6 semanas. Seu companheiro de posição, Jean, que chegou a começar no meio contra o Ituano, volta de vez para a lateral do campo. Estou muito triste por ele. Mas são coisas que acontecem, né? Todo mundo que está ali trabalhando, isso pode acontecer com qualquer um. Infelizmente aconteceu com ele. E a lateral direita, joguei muito ano passado, né? E esse ano aí também. Todo mundo sabe que eu já estou bem firmado aí na lateral direita. A esperança do palmeirense para o futuro é o atacante Miguel Borja, que nesta terça-feira treinou junto com o grupo pela primeira vez. E o colombiano chegou agradando a todos. Parece que ele já era do Palmeiras, né? Já chegou solto, alegre, feliz, brincando ali. Particularmente, estou vendo dele que ele tem bastante força, né? Tem uma potência muito grande no chute. E é um cara bem inteligente também. Vai brilhar, vai pintar e bordar no Brasil. Agora tem que parar com essa história de ficar perseguindo o Eduardo Batista, né? 2 jogos já querem a cabeça do treinador? Isso é bobagem, eu não levo o torcedor a sério. Começo de temporada é começo de temporada. Agora não é hora de pedir cabeça de ninguém. Uma coisa que eu acho, eu peço para a Federação Paulista de Futebol, eu sei que o Borja não pode jogar porque não foi inscrito, o Palmeiras se interessou nele depois e acertou a contratação depois. Mas imaginem só o Borja jogando pelo Palmeiras no Campeonato Paulista. É uma atração que, assim que... Pô, quem que não quer ver o Borja jogar? Até eu vou no Parque Antártica, ao lado do meu amigo Paulo Nobre. Será ovacionado, Chico Lang. Vou lá no camarim do Paulo Nobre, se ele me convidar. Se ele me convidar, eu pago o ingresso. Fico no meio da Mancha Verde para ver o Borja jogar. Ô, Federação, abre uma exceção, deixa o cara jogar, meu Deus do céu, é um espetáculo.
Não, Né? regra é regra, não dá para abrir exceção. Tem que abrir exceção. A arte merece a exceção. Chico Lang, vamos cantar para você musiquinha. Vamos falar do clássico novamente que vai agitar a rodada de amanhã entre Santos e São Paulo. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Repelé acompanhando o treino do Peixe, que ao lado do Mirassol são as duas únicas equipes com 100% de aproveitamento no Paulistão. É isso, Michele. Debaixo de um forte calor aqui na Baixada Santista, o técnico Dorival Júnior comandou o último trabalho antes de definir a equipe que amanhã tem clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista às 21h45 na Vila Belmiro. Para esta partida, 3 serão os desfalques. Ricardo Oliveira, que ainda não tem condição física, o jogador ainda não estreou na temporada, está de fora. O Renato foi vetado pelo departamento médico e o Vanderlei, goleiro titular do Peixe, já não jogou contra o Red Bull e dessa vez vai ficar de fora também, porque ele tem uma fratura em um dos dedos da mão esquerda e vai ficar por 3 semanas no departamento médico. Com isso, Vladimir é quem assume a titularidade do Gol Santista. Mas para ele, o maior problema não está nem no adversário, e sim na falta de ritmo de ser titular da equipe santista. A maior dificuldade é um pouco de ritmo de jogo, né? Mas você vai ajustando a cada partida. O segredo é você se dedicar ao máximo no dia a dia nos treinamentos, né? Para que quando você for solicitado não ser surpreendido. Finalizando, Michele, sem Vanderlei, Renato e Ricardo Oliveira, a tendência é que o técnico Dorival Júnior repita a mesma formação que iniciou a partida do último final de semana contra o Red Bull. A única dúvida está na zaga, pelo aproveitamento ou não do zagueiro Kleber. O jogador que ontem disputou uma partida treino contra o Atibaia está à disposição e poderá, enfim, fazer a sua estreia. Mas a definição cabe, claro, ao técnico Dorival Júnior. Do CT Rei Pelé, na Baixada Santista, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportivo. No São Paulo teve a apresentação do Jusilei, o volante. Veja. Um dia depois de Lucas Prato, o São Paulo apresentou mais um reforço que promete fazer o time de Rogério Ceni mudar de patamar. O ex-corintiano Jusilei. Jusilei foi eleito para a seleção do Brasileirão em 2010. Mas no começo de 2011, deixou o país logo depois da desastrosa eliminação do Corinthians para o Tolima na Libertadores. 6 anos depois, ele está de volta ao Brasil para jogar no São Paulo, mais experiente depois de ter passado por Rússia, Emirados Árabes e China. Eu resolvi ir para São Paulo, né, pelo respeito que São Paulo sempre teve por mim, né, sempre acreditar no meu trabalho e por estar também perto de casa e da minha família e porque o São Paulo eu vejo que é um time que pode me colocar na seleção de novo, só depende de mim. Apesar de ter jogado como zagueiro em algumas oportunidades na China, Jusilei vem para o São Paulo para atuar no meio-campo, mais precisamente na função de primeiro volante. O primeiro volante é um cara que tem que ter muita marcação, né? É o cara que fica na frente da defesa e tem que... As pessoas costumam falar que é o pitbull, né, do time. Então é um cara que tem que, né, ajudar bastante a defesa e um cara que tem que ter um bom passe. Eu ajudei muito, né, o Cuca, né, ajudei o Félix agora, jogando de zagueiro. Mas minha posição mesmo é primeiro volante. Vim para jogar de primeiro volante. Caso o Rogério precise num jogo, tenha algum imprevisto, eu estou pronto para ajudar o São Paulo. Eu acredito que só não depende de mim também, depende do Zé, né, e de toda a comissão. Mas eu estou doido para jogar. E aquele caso do Gato da Copinha, jogador do Paulista, né, que era Gato, pegou 360 dias de suspensão, mas ainda vão recorrer. Isso. É o Elton, né? Vão recorrer. Sabe quanto está Barcelona e PSG? Quanto? 3-0 para o Paris Saint-Germain. Isso! Meu Deus. Ai, meu Deus. A gente se vê daqui a pouco no Jornal da Gazeta, tá? Quer dizer, eu vejo você. Beijos e fique agora com o Jornal da Gazeta. Chico Lang, você volta essa semana? Eu volto amanhã com o Flávio Prado. Oba! Como, Flávio? Você não vem? Ah, tchau, gente.